A população indígena de Goroka, Papua Nova Guiné, vive na segunda maior ilha do mundo e é um dos grupos culturais mais heterogêneos do mundo. O terreno áspero e a guerra intertribal histórica levaram ao isolamento das aldeias e à proliferação de línguas distintas. Vários grupos diferentes estão espalhados pelo planalto das Terras Altas. Nas aldeias das Terras Altas, há uma boa comida para os moradores, que vivem em famílias unidas e têm um grande respeito pelas maravilhas da natureza. Eles sobrevivem pela caça, recolhendo plantas e culturas. A guerra indígena é comum e os homens passam por um grande esforço para impressionar o inimigo com maquiagem e ornamentos. Muita coisa mudou nos últimos 60 anos ao redor do mundo e talvez em nenhum outro lugar mais dramático do que nas terras altas acidentadas de Papua Nova Guiné. Mesmo na década de 1950, centenas de tribos viviam em total isolamento do resto do país, e muito menos o mundo. A interação das pessoas do Vale de Goroka com intrusos guineenses novos europeus e homens da costa durante o estágio de pacificação e da mudança. Neste período de 15 anos, as pessoas passaram de uma cultura de subsistência tradicional para o limiar de uma sociedade tecnológica moderna, influenciada pela Europa. As experiências do contacto dos habitantes do vale e os estrangeiros que os influenciaram são examinadas, usando fontes orais e documentais. Um tema central são as tentativas dos europeus e seus colaboradores da Nova Guiné de conseguir a pacificação de um povo para quem a guerra tenha sido descrita como a orientação dominante. Os recém-chegados viram a pacificação como intrinsecamente ligada à transformação social, econômica e religiosa e, consequentemente, foi perseguida pelos missionários e soldados. No capítulo introdutório que descreve o histórico de pré-contato e contacto precoce do povo do Vale de Goroka, há uma discussão sobre as causas das lutas tribais nas comunidades das Terras Altas e 2 estudos de casos de eventos violentos que, embora ocorrendo além do Vale de Goroka, tiveram importantes consequências para aqueles que viviam dentro dos limites. O foco então se desloca para o primeiro assentamento permanente dos agentes de mudança. Inicialmente estes eram evangelistas e policiais da Nova Guiné, e seu impacto sobre a população local. Um período de consolidação é então descrito, já que tanto o governo quanto as missões estabeleceram uma permanente presença europeia no vale. Este período foi caracterizado por uma vigorosa pacificação, juntamente com a introdução de inovações em saúde e educação, agricultura, tecnologia, direito e religião. A transformação gradual da sociedade do Vale de Goroka como resultado da interação das pessoas com os recém-chegados foi abruptamente acelerada em 1943. Quando muitas centenas de soldados aliados ocupavam o vale em antecipação a uma invasão japonesa ameaçada. Estudos recentes revelaram que havia pessoas vivendo no Vale de Goroka há pelo menos 11 mil anos. Estes primeiros habitantes eram caçadores-recoletores, que se abrigavam em cavernas e saliências rochosas. Um sítio no Vale de Goroka revelou informações consideráveis sobre o desenvolvimento do assentamento humano nos últimos 11 mil anos. É a rocha-abrigo de Cafiavana, situado a 19 km a sudeste de Goroka na margem leste do rio Faentina. Os habitantes passaram da caça e da colheita para a agricultura e domesticação do porco. Os porcos estavam presentes em Cafiavana há cerca de 6.500 anos.
Há cerca de 2000 anos a dieta das pessoas mudou, com o porco sendo comido com mais frequência, o que pode ser uma indicação da sua domesticação. Também mais animais marinhos estavam sendo negociados a partir da costa. As pessoas do Vale Goroka estiveram envolvidas em redes comerciais, trocando sal, pigmentos, cerâmica, pedra, ferramentas, materiais para arcos e flechas, pano de tapa, pássaro do paraíso, porcos e conchas do mar. A mudança pré-histórica mais recente ocorreu no primeiro contacto europeu em 1930, no Vale de Goroka. Não é possível dizer se as pessoas são descendentes diretos dos primeiros caçadores-coletores que se instalaram no vale há cerca de 11.000 anos atrás. A lenda de Nukondi, o homem de uma perna que roubou comida, uma lenda que, em suas várias formas é bem conhecida nas Terras Altas do Leste, e é hoje retratada na bandeira das Terras Altas do Leste da província, podem sugerir que os Goroka atuais são descendentes de um grupo posterior de migrantes, que forçaram os habitantes de suas terras produtivas nos campos do vale. Sobreviventes como Nukondi podem ter escapado para os pontos mais elevados, de onde fizeram incursões aos jardins dos novos colonos.